Muito boa noite a todos. Os irmãos aqui presentes, visíveis e aos invisíveis. Muito obrigada pelo comparecimento, muito obrigada por virem fazer parte dessa equipe de amor, nesse momento em que nós nos reunimos como irmãos para vibrarmos pelo bem da humanidade. Porque mesmo que você esteja aqui agora só pensando no teu filho, ou no marido, ou no parente próximo, ou alguém a quem você possa ter vindo aqui pedir, ou para você mesmo, estamos nos unindo todos, todas as forças são juntadas aqui, ó, somadas. Cada um que vibra uma estrelinha, fazemos uma constelação, né? E esse momento aqui, com certeza, todo mundo está aqui com amor no coração. Ninguém está aqui para desejar o mal a ninguém, porque aqui não se faz isso, né? Então, sabe que daqui não vai sair isso. Então, aqui é para vibrar amor, para vibrar carinho, saúde, atenção, compreensão. Aqui a gente vem buscar orientação, paz. E nós estamos em Carapicuíba, na Casa Espírita Irmãos Ilcinho Fabiano. Meu nome é Carmen, hoje é dia 6 de maio do ano de 2025. E eu gostaria que todos agora, com imensa gratidão, com muito amor no coração, eleve o seu pensamento em vibrações positivas no amor que o Cristo tem para conosco a todo momento. Uma imensa gratidão a esse Deus Criador de tudo e de todos. Aqueles que puderem conseguir se concentrar agora, pensa, emane todo o amor e carinho que está no seu coração para aqueles irmãos que já desencarnaram, para aqueles que estão conosco, aqueles que estão doentes, aqueles que convivem conosco no nosso trabalho, que desenvolvem suas atividades, tarefas conosco. Tantas e tantas pessoas que passam pela nossa vida, pelo nosso coração, pelos nossos momentos e para nós mesmos, né? Então, gratidão a esse nosso Deus Pai, ao nosso irmão Cristo Jesus, a toda essa espiritualidade que nos acompanha, que consideramos serem nossos anjos da guarda, guias espirituais, mentores, protetores de todos os momentos da nossa vida. Gratidão porque aqui nós nos encontramos, sabe por quê? Eu tenho a gratidão porque acordei hoje, porque eu me alimentei, eu fui e vim, eu respirei, estou respirando, eu andei, eu conversei, eu pensei, eu ri, eu chorei também. Eu tenho gratidão porque teve momentos que eu mentalizei, eu me alegrei, me entristeci também. Teve hoje dias, alguns momentinhos do dia que eu ajudei, e algumas vezes eu também prejudiquei o meu pensamento mal. Mas eu aprendi, eu errei, eu acertei, enfim. Gratidão por tudo que faz parte da nossa vida. Hoje eu vivi um pouco de cada experiência. E por isso, Senhor, eu sou grata, pois ainda me encontro nessa escola da vida, tendo a oportunidade de me melhorar, graças à sua infinita bondade e paciência. Graças ao Senhor nosso Criador, aqui estamos, para também pedir que continue nos mostrando o caminho certo a seguir, as atitudes corretas para lhe servir, e assim nos colocamos humildemente na vossa presença para que conduza os nossos passos e ilumine nossa estrada rumo à evolução. Que assim seja, graças a Deus. E hoje eu preparei uma lição que está me coçando desde a semana passada. Na terça-feira passada, todo dia quando nós chegamos aqui, todos os médios principalmente, tem que passar primeiro, fazer um evangelhozinho, fazer uma leitura, acalmar o coração e ver qual é a informação que veio naquele dia. E a semana passada, a lição que veio já me deixou incomodada até hoje.
E eu achei melhor falar dela, para ver se eu não só divido com vocês aquilo que ficou na minha cabeça, uma interrogação enorme, como essa pulguinha que foi colocada atrás da minha orelha, eu quero compartilhar com todo mundo, porque ela está me incomodando. E eu não quero sofrer sozinha, eu quero os irmãos juntos para sofrer juntos. Então vamos lá. No livro, da lição do 125, Caminho, Verdade e Vida, que é uma psicografia que Emmanuel ditou para Chico Xavier, tem a seguinte título, essa lição 125, Filhos e Servos. E começa com a seguinte chamada bíblica lá em João, no capítulo 8, versículo 35, quando Jesus diz o seguinte: ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Aí agora vamos começar a refletir sobre: você é servo ou você é filho desse Deus que nós entendemos ser Pai, né? Então, assim, na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus. O trabalho ativo e incessante, o despreendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos, constituíram traços fundamentais de suas lições na Terra. Não teve quem deixasse mais bons exemplos do que ele, né? Muitos homens notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos. Esclarecendo que esses, os filhos, ficam para sempre na casa. E os servos? Esses, muita vez, experimentam modificações. Nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Aí palpita a essência da lição. E agora vem o chavão onde a pulga se instalou. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o Pai. Os primeiros, servos, servindo a Deus e a si mesmos, porque como servidores aguardam remuneração. Podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. E daí eu comecei a analisar as minhas atitudes, o meu comportamento, inclusive agora aqui, não estou aqui fazendo... Eu sou filha dando um recado, eu sou a serva esperando a salvação. Eu vim aqui, para quê que eu venho aqui? Por que que eu me dedico a essa casa? Por que que eu tenho o compromisso e a disciplina na minha vida de estar aqui toda terça-feira? Eu me organizo para isso. Posso ter um convite para outras coisas, posso ter outras atividades. Não. A minha obrigação é estar aqui. Por quê? E aí começou a bater. Porque eu quero recompensa? Porque eu quero a salvação? Ou porque eu confio em Deus em todos os momentos e automaticamente eu já sou filha dele? Por que eu tenho que ficar achando que eu tenho que ter direito a uma remuneração? Ah, mas eu venho aqui porque eu preciso me curar. Você não sabe se a tua doença é necessária para o seu aprendizado? Aí não me cura, não serve mais a casa? Ah, aqui não presta. Fui lá 200 vezes, trabalhei, ajudei, servi, abria, fazia, acontecia. Continuo doente, tá doendo aqui, tá doendo ali. Poxa, a máquina não envelheceu, não? Eu
não sei para que eu tenho essa dor, eu não sei o que eu fiz para ter vindo com essa dor. Por que está esse defeitinho aqui, cutucando? Se eu sou filha e eu estou dentro da casa do pai, confia. Todo dia está ali o alimento. Pensa você dentro de sua casa, dos seus pais. Quando você era jovem ainda, muitos aqui ainda moram com os pais. Não é legal você chegar lá, tem roupa lavada, passadinha na gaveta, comida pronta, conta de água da luz está paga, mesmo que você ajude, não interessa, mas está lá, alguém se responsabilizou de fazer tudo isso. Fazer a compra de mês, né? Tá tudo lá. Assim é a casa do Pai, o nosso Pai Celestial. E nós, como filhos, quando chegamos na casa do Pai, que é o nosso planeta, que é esse momento aqui de reencarnação que nós estamos vivendo agora, confia. Ele está cuidando de tudo. Mas eu faço na segunda intenção, né? Então, é essa pulga que está aqui, sabe? Agora eu estou me policiando nas minhas atitudes quando eu vou fazer o que eu acho que é caridade. Uma ajudazinha para alguém, né? A troco de que eu estou fazendo? Qual é o meu pensamento? A intenção. Qual é a intenção que eu tenho quando eu faço alguma bondade? Eu acho que é bondade, né? Ah, mas eu sou uma filha boa, eu sou frequente, eu sou disciplinada. Com que intenção? Na intenção de que eu tenho a confiança de que é minha obrigação fazê-lo. Porque é o que o Pai espera de mim. Ele me criou para isso. Ele me criou para estar nessa elevação espiritual. Só que eu vim derrapando, fazendo coisas erradas e sujando toda essa trajetória, e agora, e a cada encarnação, eu estou me limpando, me libertando. Por quê? Porque eu preciso aprender. E a gente aprende, infelizmente, pela dor. A gente aprende com o sofrimento. Então, não vamos deixar de fazê-lo. Por enquanto, ainda acho que a maioria faz com segundas intenções, mas vamos começar a refletir melhor sobre as atitudes dos nossos comportamentos para com os nossos irmãos, para com a comunidade em si, para com o planeta, né? Você tem que ter a boa intenção no coração, porque você é filho de Deus, e assim você tem que ser, não é semelhante? Você acha que Deus está fazendo ou faz o que faz com segundas intenções conosco? Não, Ele só quer que nós cheguemos lá, que nós nos elevemos, que nós possamos melhorar a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito ficar mais leve. Porque quando você tem a paz dentro de você, tudo é mais fácil. E para ter a paz, não faça nada com segundas intenções. Porque quando você espera e não vem, você fica bravo, você fica nervoso, você baixa a vibração. Aí aqueles irmãozinhos que já são apaixonados por você, gruda mesmo e fala, opa, hoje ele é meu. Vamos pensar nisso. Vamos agir por amor, pelo coração, só e tão somente. Não precisa se preocupar com o retorno, não precisa se preocupar com o salário que você está querendo receber de volta. Ele já está mais do que, não é nem pagando, né? Porque ele não deve nada, mas ele já te deu a vida já. Você está aqui resgatando as promissórias que você já deve, não é querendo fazer caixa para o futuro, não, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que todos tenham mais uma ótima noite, que Deus possa realmente trazer para vocês alguns esclarecimentos, e agora nós vamos ficar com a palestra, e eu espero que complemente mais ainda a nossa mente, que abra mais ainda esse nosso coração para que nós possamos estar dia a dia nos fortalecendo. Minha imensa gratidão pela presença de todos. Uma boa noite.
Boa noite a todos. Que a paz e o amor do nosso querido Mestre Jesus esteja com todos nós. Hoje vamos tentar conhecer um pouco mais sobre uma das obras mais complexas feitas na obra de Chico Xavier. Na verdade, o livro Evolução em Dois Mundos foi feito a 4 mãos, aonde Valdo Vieira dividiu com Chico Xavier a confecção deste livro. Vamos notar, para aqueles que já tiveram a oportunidade, que esta obra trabalha os mínimos detalhes da concepção dos planetas e das vidas nestes planetas, não só para o nosso sistema solar ou não só para o nosso planeta Terra, pois nós sabemos que a vida se coloca em todas as casas do Pai. Então, vamos nos ater um pouco mais aos detalhes filosóficos do livro, pois ele traz palavras muito complicadas de biologia e de ciência. Então, para que nós possamos entender um pouco melhor, vamos começar do começo, da origem do universo, quando nós acreditamos que tudo começou, pois a nossa ainda falha inteligência nos remete a uma teoria do Big Bang, que há aproximadamente 15 bilhões de anos atrás, uma explosão muito forte deu início à expansão daquilo que nós chamamos de universo. E desde então, esse universo continua a se expandir. E pela expansão desse universo, ao longo dos bilhões de anos, começaram as formações dos mundos. E as formações, elas ocorrem aqui ou em qualquer outro lugar do universo. As estrelas, elas vivem e morrem. E a morte dessas estrelas, que ocorre através de uma explosão, espalha a poeira cósmica e leva para todos os cantos do universo partículas e elementos químicos que ao longo do tempo vão se aglomerando em formações de nuvens gasosas. Estas nuvens, contendo os elementos químicos, vão se chocando um contra os outros, formando outros elementos químicos. E pelo aquecimento dessas colisões de átomos, prótons e elétrons, acabam atraindo para si, aglutinando-se nas concepções e formando as estrelas. O elemento químico mais abundante no universo é o hidrogênio. O nosso Sol, que é uma estrela relativamente pequena, queima bilhões de toneladas por segundo de hidrogênio, para que possa manter o seu tamanho. E pelo seu tamanho e a sua força gravitacional, a poeira cósmica proveniente das estrelas que se aglomeraram à volta dessa estrela Sol, que é a nossa, pela sua força gravitacional, passaram a ser puxadas para ele e formando ao longo do tempo os planetas. Estes planetas da nossa
constelação. Se nós formos observar especificamente na nossa região, aonde nós nos encontramos é a Via Láctea. A Via Láctea, ela tem aproximadamente 100 mil anos-luz. O que seria dizer que se nós tivéssemos uma espaçonave que pudesse andar a 300 mil quilômetros por segundo, ela levaria 100 mil anos simplesmente para atravessar a nossa galáxia de uma ponta a outra. Mas essa nossa galáxia, que tem o seu núcleo, e o nosso sistema solar fica praticamente na periferia da nossa constelação. Mais precisamente no braço de Órion, porque todas as galáxias elas se formam em forma elíptica, formando braços como se fosse um polvo, e nós ficamos justamente no braço de Órion. Não é à toa que os nossos irmãos capelinos colocaram aquelas 3 pirâmides diretamente ligadas à constelação de Órion. Pois, se eu fosse um visitante e perguntasse aonde você mora, você me diria: eu moro no Brasil, eu moro em São Paulo, na rua tal. Então, eles viriam na Via Láctea, no braço de Órion, na constelação de Órion, do braço de Órion, olhariam para baixo e veriam onde eu moro. Entenderam por que eles colocaram a pirâmide lá? Mas isso é outra coisa. Então, aqui na nossa Via Láctea, tem essa concepção. Mas podemos imaginar que 100 mil anos-luz possa ser grande, quando em verdade é muito pequena. É uma das menores galáxias que nós temos no universo, que nós conseguimos enxergar. Pois muito próximos de nós temos as constelações de Andrômeda, que são maiores, temos a M87, que é maior ainda, a nuvem de Magalhães é maior que a nossa constelação, e se fôssemos imaginar a IC 1101, ela tem 6 milhões de anos-luz. Agora imaginem, se aqui, nessa minúscula galáxia, na sua periferia, rodeando uma pequena estrela amarela, nós conseguimos formar um planeta aonde se houve a concepção da vida, como assim nós a entendemos. Se em 100 mil anos isso foi possível, o que dirá em 6 milhões de anos-luz? O que é possível? Mesmo porque hoje nós somos o resultado daquela poeira cósmica que nos formou. Nosso planeta tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Mas antes do nosso planeta existia o nosso Sol. Então nós fomos formados daquela poeira cósmica que formou o Sol. Então tudo o que nós temos e o que nós somos hoje estava naquela poeira. Cromo, bário, chumbo, ferro, magnésio, potássio, tudo já estava naquela poeira cósmica que nos formou hoje. Inclusive, tem até uma observação interessante. Certo dia eu estava conversando com um amigo espiritual e ele me disse que o que ele achava mais interessante em nós era o carbono. Nosso corpo é basicamente formado de carbono. E eu perguntei, mas por que você acha que o carbono é assim tão interessante? E ele me respondeu, da onde eu venho, esse elemento não existe. Então veja que nós somos fruto desta poeira cósmica. Não quer dizer que na outra extremidade da nossa galáxia seja a mesma coisa. E assim sucessivamente. Mas se nós pegarmos o nosso planeta Terra e dividirmos os 4,5 bilhões de anos num relógio de 24 horas, nós vamos ter
toda a evolução do nosso planeta, aonde os inícios da flora e vegetais, depois veio a água, aí depois os animais começaram a aparecer, que foram os dinossauros, e por fim o homem aparece, que é a nossa espécie. Nós somos o Homo sapiens, que temos aproximadamente 300 mil anos apenas. Então, se nós formos imaginar, num relógio de 24 horas, a nossa espécie está nesse planeta há 30 segundos. E os dinossauros ficaram aqui por 1h15. E nós estamos aqui há 30 segundos. Então, para que se veja o quão pouco ainda é a nossa existência. O quanto ainda nós temos que aproveitar deste planeta para poder evoluir. E assim, essa evolução não é por acaso. Nós não reencarnamos no planeta Terra sem um propósito, pois todos nós fomos criados espíritos simples e ignorantes. E ao longo do tempo, nós adquirimos experiências que nos propuseram a evolução. E essa evolução nos permitiu estarmos hoje encarnados no planeta Terra. Os espíritos recém-criados, eles normalmente são enviados a planetas primitivos. E nós já nos encontramos nos planetas de provas e expiações. Pois nos planetas primitivos, o mal impera. O orgulho e a vaidade lá se encontram. Nosso planeta já foi um planeta primitivo. Ele evoluiu para um planeta de provas e expiações, aonde o mal ainda predomina, mas o bem já se faz presente. Nós podemos ver claramente as contradições do nosso planeta, aonde nós nos encontramos em provas e expiações. Vocês talvez conheçam pessoas que se dediquem ao bem, à caridade e o amor ao próximo. O nosso irmão Divaldo fez 98 anos ontem. Vocês cantaram parabéns para ele também? Né? 98 anos ontem, em plena atividade. Mas proporcionalmente nós também temos conhecimento de indivíduos que tiram a vida do seu semelhante por um celular, por poucos trocados. Tiram a vida de pessoas que dizem que amam porque sofreram uma contrariedade. Então, como nós vivemos ainda em um local onde existem pessoas tão boas, mas ainda pessoas que ainda não encontraram o seu caminho? Provas e expiações. Pois nós estamos neste momento numa fase de transição. Os espíritos que não mais tiverem condições em estarem reencarnando neste planeta, que logo logo estaremos num planeta de regeneração, serão convidados a reencarnar em planetas mais proporcionais à sua vibração. A nossa doutrina é uma bandeira que Deus trouxe para nós humanos. Arrependei-vos, pois o mal que habita em ti ainda há de lhe levar a lugares aonde você não quer ir. Que possamos cada vez mais entender a mensagem do nosso Mestre Jesus, quando